Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo publicada na quarta-feira, dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Domingo agora, dia 19, será aplicada a primeira fase da prova da FUVEST, que inclui a parte objetiva de português. Pensando nisso, nós decidimos comentar uma questão de interpretação de textos da prova mais recente da FUVEST. É a primeira vez, desde que o canal mudou de nome, que comentamos uma questão da FUVEST. No caso, uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai estar poupando um tempo que é um total de 5 horas disponíveis para resolver 90 questões objetivas, não só de português, como também de outras disciplinas. Vamos entender. Segue um quadro. FUVEST 2023. Pode detonar o patrimônio público, pai? Quê? Claro que não, filho. Avariar lixeiras e placas de trânsito é crime. E hospitais, universidades, florestas, estatais? Os verbos detonar e avariar no texto são exemplos de A. Usos linguísticos próprios de gêneros da área jurídica. B. Termos cujos sentidos se contradizem na composição da tira. C. Vocábulos empregados informalmente. D. Recursos linguísticos inadequados à situação de comunicação. E. Escolhas vocabulárias associadas ao contexto de cada personagem. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: na tirinha apresentada, os verbos detonar e avariar são exemplos de quê? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, já consegue ter quase que certeza do gabarito. Detalhe, que inevitavelmente esse candidato vai ler primeiro a tirinha, depois o enunciado e depois as 5 alternativas na ordem em que elas são apresentadas na questão. Depois de ler a tirinha e se concentrar na pergunta do enunciado, a alternativa E já parece ser a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, embora a alternativa B fique, vamos dizer assim, um pouco suspeita. Então, o que o candidato pode fazer é marcar uma pequena seta ao lado das 2 alternativas que ele julgue se tratar de gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Que sentido nós podemos dar ao texto que é essa tirinha? Trata-se de um diálogo entre um filho e seu pai. Pelo sentido, nós entendemos que o menino está questionando uma coisa. Se é crime avariar, ou seja, danificar lixeiras e placas de trânsito, por que não dizer o mesmo de danificar hospitais, universidades, florestas e estatais? A tirinha para nesse ponto. O que vai acontecer depois disso vai ficar por conta da interpretação que cada um der à tirinha. Mas vamos nos concentrar na pergunta do enunciado. Os verbos avariar e detonar são exemplos de quê? A alternativa E responde corretamente a essa pergunta. Afinal de contas, esses 2 verbos estão no sentido de danificar. O verbo detonar é perfeitamente adequado ao contexto de uma criança,
que ainda não tem um vocabulário muito desenvolvido. E o verbo avariar é perfeitamente adequado ao contexto do adulto. No caso, o pai do menino. Podemos supor, sem certeza, que esse pai seja um jurista, talvez pela calça que ele está usando, não sei. Ele pode ser advogado, promotor ou qualquer outro profissional da área jurídica, mas nós não podemos afirmar com certeza que seja isso. Nada impede de esse pai ser um médico, engenheiro ou qualquer outra profissão. A calça pode estar sendo usada naquele momento específico. Não necessariamente esse pai está indo ao trabalho. Então esse verbo avariar está adequado ao contexto desse personagem pai? Sim. Por que não? A tendência é se chegar na fase adulta já se conhecendo esse vocábulo. Então a alternativa é: responde corretamente a pergunta do enunciado. Se qualquer outra das alternativas responder corretamente a pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas não, as outras 4 alternativas não funcionam como resposta à pergunta do enunciado. A alternativa A é válida apenas para o verbo avariar. De fato, é um verbo comum na área jurídica, mas não é válida para o verbo detonar, pelo menos no sentido em que está na tirinha, querendo dizer danificar. A alternativa B, que como nós já dissemos, depois da primeira leitura pode parecer meio suspeita de ser gabarito, se refere a algo que não é válido para nenhum desses dois verbos. Contradição de sentidos ao longo da tirinha. Em que sentido isso acontece? Simplesmente não acontece. A alternativa C é uma premissa válida apenas para o verbo detonar no sentido em que se encontra na tirinha. Realmente, esse verbo é muito usado na linguagem informal, o mesmo não se podendo dizer do verbo avariar, que por sua vez é muito mais comum na linguagem formal e inadequado para a linguagem coloquial, ou informal, como diz a alternativa. Sobre a alternativa D, o que existe de inadequado nesses verbos? A situação de comunicação mostrada na tirinha, ou seja, o diálogo entre um pai e um filho. Nada. O máximo que pode acontecer, dependendo da interpretação que se der, é o filho não saber o que significa avariar e por isso perguntar ao pai. Então a alternativa é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas.
Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.